Bom dia, graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos e irmãs que acompanham aqui toda manhã, às 6 horas da manhã, este momento de leitura da palavra e oração. Que Deus te abençoe, é uma alegria estar aqui com você, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro, e nós louvamos a Deus por esse mês que está começando, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 2, verso 8, nós vamos continuar a leitura do ponto em que paramos ontem. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, nos dê compreensão da Tua palavra, perdoe os nossos pecados também, Senhor, porque nós somos pecadores e precisamos do Teu perdão. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão e nos arrependemos de todos os nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui, a partir do verso 8, onde então ele falando sobre Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos por um período de tempo, amém? E assumiu a forma de homem, Deus encarnado, para morrer na cruz no nosso lugar. E no versículo 8, então, ele diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Então ele está dizendo que tudo foi sujeitado a Cristo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, mas ainda nós não vemos tudo sujeito ao Senhor, porque ainda não houve esta segunda vinda de Cristo, aonde ele então vai destruir todos os inimigos e tudo estará sujeito ao Senhor. Amém? De fato, por isso que hoje nós ainda não vemos todas as coisas, mas elas já estão sujeitas ao Senhor, em tudo já é sujeito a ele. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nós precisamos lembrar que Gênesis capítulo 1, verso 26, a terra foi sujeita ao homem. A administração da terra. Ele devia cultivar e guardar o jardim do Éden. Ali ele deveria se multiplicar também e crescer, expandir. Mas nós vemos que em Gênesis capítulo 3 houve um problema, o pecado. E por causa da queda de Adão e Eva, da queda do pecado original lá, onde eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não puderam cumprir o propósito ordenado por Deus. Então, nesse momento, por isso que nós lemos e aí nós entendemos por que a palavra diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe desse mundo, porque o homem entregou ao diabo quando ele pecou. Amém? Então ali havia esse ardil do diabo quando disse: olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Naquele momento ele entregou esse mundo, a autoridade desse mundo nas mãos de Satanás, tanto é que nós vemos que na tentação no deserto, quando Satanás então diz ao Senhor, leva ele a um alto monte, mostra todos os reinos e as riquezas e diz: olha, se você se prostrar e me adorar, ele diz a Jesus, tudo isso eu vou te dar, porque foi me dado e eu dou a quem eu quiser. Foi dado pelo quem? Pelo próprio homem, quando perdeu o seu propósito lá no Jardim do Éden. Versículo de número 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, ainda fazendo aquela referência a Jesus, que é Deus encarnado e se tornou homem, ou seja, se fez menor que os anjos por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então Cristo ele vem cumprir o propósito original do ser humano. Então a sua encarnação, até o sacrifício,
Ele então é encarnado, Deus encarnado, como Jesus Cristo, ele então passa por todas as etapas de vencer o pecado, de ser obediente, cumprindo o propósito do Pai até o seu sacrifício e ressurreição. Então, nesse momento, ele vence com a ressurreição o pecado e a morte. Então, ele cumpre o propósito para que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé nele, receba por meio da graça. Amém? Graça é um presente imerecido, mas que Deus nos amou e amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para nos resgatar, para nos salvar. Amém? Então, por meio dessa graça, nós recebemos o perdão para todo aquele que crê, se arrepende e coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele no versículo 10 continua, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, nós já vimos que é pelo poder, tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele, Jesus. E ele sustenta todas as coisas criadas. Já lemos isso também no início de Hebreus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoassem por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amados, aqui então ele fala sobre o sofrimento, aonde Jesus ele vem como homem e ele então obedece, enfrenta as tentações, então ele sabe o que é ser tentado, porém ele não pecou. E aqui diz então que ele é aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles, ou seja, como homem, ele enfrentou tudo que nós enfrentamos, amém? Ao extremo, nós não podemos esquecer isso, ao nível máximo, amém? E ali então ele vence essas tentações, ele vai para a cruz sem pecado e ele ressuscita ao terceiro dia, que é o selo da aprovação do Pai. Amém? Por isso que ele é o autor da salvação. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Eu quero ler o 12. Dizendo, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amados, é muito importante nós entendermos essa palavra irmãos, porque, amados, somente após Jesus ter pago o preço e ter ressuscitado na cruz, é que ele chama os seus discípulos, por exemplo, de irmãos. Antes disso, ele chamava eles de discípulos pelo nome, mas nunca se referiu a eles como irmãos. Somente após ele pagar o preço lá na cruz, é que ele então, após a ressurreição, chama os discípulos de irmãos. E essa palavra irmãos, ela tem um sentido muito profundo de identificação, amados. De sermos ou termos a mesma origem, a mesma natureza, o mesmo Pai. Então é muito profunda essa palavra irmãos, muito profundo, amados. Ela tem um sentido profundo demais, porque ela fala dessa identificação, aonde eu me identifico com a minha irmã. Por exemplo, eu tenho uma irmã, né? Eu me identifico com ela porque eu sei que ela é minha irmã. Ela saiu do mesmo ventre que eu saí, entende? E nós, quando somos chamados de irmãos em Cristo, nós temos então a origem, o mesmo propósito, o mesmo destino. Que nós poderíamos falar muito sobre essa palavra irmãos, amém? Porque ela é muito profunda, tem um significado muito profundo. E ele, no versículo 3, ainda ele fala, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Olha que tremendo, falando dessa identificação, desse sentido profundo da palavra irmãos, onde ele diz, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Que bênção, amados. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, não é isso? Não tem o mesmo sangue, a mesma carne? Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte,
a saber, o diabo. Nós precisamos lembrar que Jesus nunca foi, por natureza, carne e sangue. Mas ele adota essa natureza para que ele possa trazer a redenção, a remissão dos nossos pecados, para nos salvar. Porque ele precisaria vir como homem, e como homem sofrer, como eu disse, o ápice, o máximo das tentações e não pecar. E então ele ser condenado injustamente e ir para a cruz, e na cruz sem pecado ele receber os nossos pecados, como o Cordeiro Santo de Deus que tira os pecados do mundo. Amados, que coisa extraordinária. Então ele adota essa natureza por nós. Amém? Ele vem por mim e por você. Amados, o principal propósito da encarnação de Cristo é vir e vencer o pecado e a morte. E vencer a morte pela ressurreição. Ele, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Então, a partir desse momento, olha que extraordinário. Por isso que ele fala no final desse versículo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Porque a partir desse momento, Satanás não tem mais o poder da morte sobre aqueles que creem, se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele não tem mais o poder sobre os salvos. Aleluia. Versículo de número 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não precisamos mais temer a morte, porque, amados, nós estamos aqui só de passagem, nós temos a vida eterna. Amém? Nos céus com o Senhor, glória a Deus. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E aqui nós falamos da descendência de Abraão, aqueles que andaram na mesma fé que Abraão. Os judeus tinham um entendimento que o Messias viria socorrer anjos, mas eu não vou entrar também nesse assunto hoje. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse, olha só essa identificação para nos substituir, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do seu povo. O que é propiciação? A propiciação, ela tem a função de apaziguar a ira de Deus. Amém? Porque quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, e quando nós transgredimos a lei, nós temos, por consequência, o castigo. E ele então termina, nós vamos terminar aqui no versículo 18, mostrando que, pois, por que ele veio como sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, semelhante a nós, os irmãos, né? Semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para que ele, amados, como homem, nos substituísse, porque o versículo 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu. Lembre, ele foi tentado, ele também foi tentado, mas ele não pecou. Porém, ele não pecou. Tendo sido tentado, então ele sofreu tendo sido tentado, como nós sofremos e somos tentados. É poderoso para socorrer os que são tentados. Então, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser tentado, ele então nos socorre, porque ele sabe da nossa natureza e sabe das nossas fraquezas, do nosso sofrimento e tentações, porque ele também viveu isso. Então ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede nos céus por mim e por você, diante do Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, a cada lar aqui representado. Pedimos que o Senhor derrame da tua graça, do teu Espírito sobre todos nós. Que o Senhor abençoe o trabalho do teu povo para que prospere, as obras das mãos do teu povo, para que tudo que eles fizerem seja bem sucedido. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe com proteção, livrando de todo mal, de todo homem mau, de toda armadilha, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor cubra com a proteção do sangue de Jesus a cada um de nós, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, ajuda-nos nesse dia, ajuda os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.
em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana e às 21h30 a oração da noite. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.